Bom, bora lá. Elite Code 29, divisão de dois números. Ele é de dificuldade média. E, por incrível que pareça, esse é um dos Elite Codes com a maior taxa de reprovação. Não sei por quê, talvez o pessoal não curtiu, ou algumas questões de lógica, mas enfim. Tá? A gente vai receber dois números inteiros, tá? Que vai ser o dividendo e o divisor. Tá? Então a gente tem que retornar a divisão do número, ou seja, o dividendo dividido por divisor, só que sem utilizar multiplicação, divisão ou resto de divisão, tá? Mas a gente pode utilizar soma ou subtração, tá? A gente tem que retornar um inteiro, e então ele pode ser truncado, tá? Então se for 3,33 ou 8,5, a gente retorna 3 e retorna 8, por exemplo. Então aqui ele dá 2,7355. Nesse caso a gente retorna para 2 mesmo, tá? Então a gente pode retornar isso. Então, beleza. Aí, um ponto que ele falou aqui também, nessa questão, é o fato que o número a ser passado, ele pode ser menor do que 2 elevado a 31 ou 2 elevado a 31 menos um, tá? Se ele for igual a esse valor, então a gente retorna 2 elevado a 31 menos um ou menos 2 elevado a 31 se ele for negativo, tá? Então, vamos ver como que é a solução do código. Bom, primeiramente, para a gente fazer a questão da divisão, a gente precisa analisar, por exemplo, aqui, tá? Aqui tem o dividendo, tá? Que seria o 10. E aqui a gente vai ter o divisor, que seria o 2. Como que funcionaria a questão? Qual número a gente precisaria retornar? Bom, 10 dividido por 2 é 5. Isso a gente já sabe. Mas por que 5? Porque se a gente for pegar o 2 e fazer a soma dele 5 vezes, ele vai dar exatamente 10. Ou se a gente for pegar o 10 e subtrair o 2 5 vezes, vai dar zero, né? Pode utilizar essa lógica também, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, se a gente for pegar o 10 e subtrair por 2, vai dar 8, certo? No primeiro ciclo. No segundo ciclo, então, a gente vai pegar esse 8 e subtrair por 2, né? Que é o divisor, então vai dar 6. O 6 a gente vai para o terceiro ciclo, né? Então 6 menos 2 dá 4. Aí é a mesma coisa, no quarto ciclo, 4 menos 2 é igual a 2. Né? E o 2 no quinto ciclo é 2 menos 2 é igual a zero. Nesse caso, a gente vai retornar o 5, porque na subtração ele deu exatamente zero, tá? Então, o resto dessa subtração aqui dos outros ciclos, menos o nosso divisor, deu exatamente zero. Por isso que a gente vai retornar 5, porque foi no ciclo que aconteceu. Ah, mas se for, por exemplo, nesse caso o dividendo for 10, né, e o divisor for 3. Como a gente sabe, 10 dividido por 3 vai dar 3,33333 e assim por diante, infinito. Por quê? Como que a gente vai fazer a questão então da lógica? A gente vai retornar 3, tá? Porque 10 menos 3 é igual a 7 no primeiro ciclo. Aí no segundo ciclo vai ser 7 menos 3, que vai dar 4. E esse 4 a gente vai para o terceiro ciclo, vai pegar ele e colocar no terceiro ciclo. Então 4 menos 3 é igual a 1, né? E ainda sobrou, ele não deu zero. Nesse caso, então, a gente vai continuar. No quarto ciclo, 1 menos 3 é igual a menos 2. Quando o número for negativo aqui, a gente vai retornar isso aqui menos 1. Tá? Ou seja, a gente vai tornar 3. Tá? Essa vai ser a lógica do nosso programa. Tá? A gente pode fazer como eu citei anteriormente, só que tem uma questão de otimização e complexidade. Tá? Como que a gente pode otimizar o nosso código? Imagine que é passado aqui o número 1000 como nosso dividendo e o 2 é o nosso divisor. Tá? Mas aqui pode ser, por exemplo, 10 milhões e aqui pode ser 1. Tá? Se a gente for fazer a questão, nesse exemplo aqui seria 1000 e 2, né? A gente sabe que 1000 dividido por 2 vai dar 500. Tá? Que se a gente for fazer a questão do ciclo aqui, que é da subtração, ele vai fazer 500 vezes a nossa repetição, tá? Que não é muito viável. Como que a gente pode fazer com que de vez ele fique subtraindo de 2 em 2 aqui, a gente, por exemplo, pegue o 1000 e subtraia por um número alto que é baseado nesse 2 aqui. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma estrutura de repetição, tá? Que seria um while nesse caso, enquanto a sobra do dividendo for maior do que zero, que é a condição que eu citei aqui antes, né? Então, beleza. Então, enquanto o dividendo for maior do que zero, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um auxiliar de subtração aqui, certo? Que vai receber o nosso divisor, tá? Que nesse caso aqui é o 2, mas eu vou exemplificar aí embaixo, tá? O passo a passo. Então, a gente vai receber o divisor e o múltiplo, que a gente vai colocar como um. A gente, então, a partir disso, vai criar uma estrutura de repetição dentro dessa estrutura de repetição. E qual que vai ser a condição? A gente vai precisar aumentar esse número aqui, né? O 2, né? Para um número alto, para a gente já conseguir subtrair o dividendo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Enquanto esse auxiliar subtração aqui, que vai receber o valor, que vai aumentar exponencialmente. Então, o auxiliar subtração vai receber ele mais ele mesmo. Tá? Que seria basicamente multiplicar ele por 2. Só que como a gente não pode multiplicar nesse código, então vai ser o auxiliar subtração mais auxiliar subtração. Tá? E o múltiplo, a mesma coisa.
tá? Fazendo essa lógica aqui, basicamente o valor que está aqui desse auxiliar, né? Enquanto ele for menor do que esse dividendo aqui, então ele vai fazer a subtração. Nesse caso aqui, ele pode dar um número, vai dar um número menor, né? Então aqui ele vai sobrar algum número. E a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Então, o dividendo aqui, ele vai sobre a subtração aqui. E o contador, a gente vai fazer a contagem do contador baseado no múltiplo aqui, tá? Então vamos ter aqui no exemplo do 1000, certo? E do 200, sendo o 1000 o nosso dividendo, tá? Dividendo. E o nosso 2 o nosso divisor, tá? Bom, primeiramente a gente vai inicializar aqui, né? Enquanto o dividendo for maior do que zero, né? Fazer um loop aqui, tá? Enquanto o dividendo for maior do que zero, nesse caso ele é ainda maior do que zero aqui em cima, né? Então, faço o loop. O auxiliar subtração vai receber o divisor, ou seja, ele vai receber 2, certo? E o múltiplo vai continuar com 1. Aí beleza, então a gente vai para a próxima repetição aqui, na próxima estrutura de repetição, que é, enquanto o auxiliar subtração for menor do que o dividendo, faça isso aqui. O auxiliar subtração, atualmente, ele está com 2, então essa condição vai continuar. Então seria 2 mais 2, certo? E o múltiplo seria 1 mais 1, tá? Nesse caso aqui, o auxiliar subtração deu 4, e o múltiplo aqui deu 2. 4 é maior do que o 1000, que é o nosso dividendo atual? Não. Então, a gente vai simplesmente continuar nesse loop. Então, 4 mais 4, certo? Que vai dar 8. E aqui vai ser 2 mais 2, que vai dar 4, certo? Que é o nosso múltiplo aqui. Então, a gente está aqui aumentando o nosso divisor para a gente fazer a subtração do nosso dividendo para fazer de uma forma mais otimizada, tá? Então, depois disso, a gente vai então fazer a mesma questão. 8 é menor do que o dividendo? É, por enquanto é. Então aqui vai ser 16 e aqui vai ser 8, certo? Porque a gente vai multiplicar de 2 em 2, mas vou simplificar aqui. Aí 16 vai ser 32, né? E aqui vai ser 16, certo? Aí de 32 ele vai para 64 e aqui vai ser 32. Aí aqui vai ser 64 e aqui vai ser 128. 128 ele vai para 256 e aqui vai para 128, certo? De 128 aqui também vai para 256 e aqui vai para 512, certo? E aqui a gente vai multiplicar por 2 também, né? Então aqui seria 512 por 1024. Aqui a gente já percebeu que o 1024, no caso, ele é maior do que o nosso dividendo. Então a gente não pode utilizar esse 1024, a gente vai utilizar o 512, certo? Então, a gente vai pegar esse 512 e esse múltiplo aqui. Então aqui seria 1000 menos 512, certo? Que vai dar 488, certo? E o contador aqui vai ser 256, ok? Aí beleza. Com isso, a gente vai então continuar a nossa estrutura de repetição até o dividendo chegar a zero. Tá, feito o primeiro loop, então agora vamos para o segundo loop, certo? O divisor aqui vai ser 2, né? E o múltiplo aqui vai ser 1. Então, enquanto o auxiliar de subtração for menor do que o dividendo, aqui o dividendo agora é 488, certo? 88. Se a gente for fazer a análise aqui novamente, o número anterior ao dividendo vai ser aqui 256, tá? Porque se a gente for multiplicar aqui por 2 vai dar 512, e a gente não quer o 512, a gente quer o 256. E o nosso múltiplo aqui, ele vai ser 128, tá? Aí a gente vai fazer a mesma questão, 488 menos 256, certo? E o contador aqui a gente vai somar com 128, certo? Aqui em cima vai dar 232, e aqui embaixo vai dar 384, certo? E a gente vai fazer de novo a mesma lógica até acabar o dividendo, tá? Então, o nosso dividendo atualmente está 232. O número mais próximo de 232 nesse caso aqui vai ser 128, tá? Que o múltiplo dele aqui vai ser 64, se a gente for pegar lá aquela mesma lógica, a gente vai fazer a mesma subtração. Então, 128 aqui, subtrai, tá? E 384 mais 64 aqui. Fazendo a subtração aqui vai dar 104 e aqui vai dar 448, certo? Aí a gente vai repetir de novo. Então aqui vai ser 64, certo? E aqui vai ser 32. Então, ó, subtraindo aqui 64 e somando 32 aqui, tá? Aqui vai dar 40 e aqui vai dar 480, certo? Aí repetindo aqui o ciclo de novo, 32 aqui, né? E aqui vai ser 16, né? 40 menos 32 vai dar 8 aqui. E 480 mais 16 vai dar 496, certo? Aqui de corte a gente já consegue ver, né? Que a gente já tá chegando. Então aqui falta mais 4, né? Se a gente for repetir aqui, que ele vai dar exatamente 500. E aqui ele vai chegar em zero, né? Porque se a gente for fazer o cálculo aqui, quando ele for
8 aqui, aqui vai ser 4 e vai fazer exatamente isso aqui, tá? Então essa vai ser a lógica do nosso programa. Tá, vamos para a parte do código? Bom, primeiramente a gente tem que tratar a questão do número máximo, né? Que na questão ele fala que se o dividendo ele for igual ao menor valor possível, ou seja, menos 2 elevado a 31, a gente vai ter que retornar o maior valor, tá? Então se aqui o dividendo, né, o parâmetro que ele é passado, ele for igual ao menor valor possível do inteiro, tá? E o divisor é igual a menos um, tá? Porque se a gente for fazer a questão do cálculo, tá? Vai dar esse problema, vai dar overflow. Então a gente vai retornar o maior valor possível. Tá? Tratando esse erro, beleza. Agora a gente vai pegar os dois dividendos, o dividendo e o divisor, os dois parâmetros que foi passado, e a gente vai colocar em long, tá? Por que a gente vai colocar em um long? É por conta para a gente evitar overflow, tá? Que seria a questão do armazenamento de tamanho das variáveis aqui. Então, aqui eu vou declarar o dividendo, que ele vai ser o valor absoluto, tá? Vou colocar em long aqui, valor absoluto em long do dividendo, certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o divisor, só que em absoluto, certo? Então, math.abs, aí aqui vai ser mais um aqui, então aqui vai ser long, e aqui vai ser divisor, divisor, certo? Então, aqui a gente vai fazer um booleano agora, que ele vai falar se é negativo ou não. Quando que uma divisão é negativa nesse caso? Se o divisor for negativo e o dividendo não, é positivo, isso aqui é negativo. Se o dividendo for negativo, mas o divisor for positivo, aqui também é negativo. Só que se ambos forem positivos ou ambos forem negativos, vai ser positivo, tá? Então, isso aqui é um caso de ou. Então, se o dividendo for menor do que zero ou exclusivo, né? O divisor for menor do que zero, essa equação aqui vai definir se é negativo ou não o nosso resultado. Tá, então aqui eu vou fazer um contador também. Então aqui vai ser zero. Tá? E a gente vai fazer agora as duas estruturas de repetições que eu citei anteriormente. Então, enquanto aqui o dividendo for maior ou igual ao divisor absoluto aqui, tá? Dividendo, tá certo? Então a gente vai fazer um long aqui novamente, tá? Para evitar o overflow. Então subtração aqui é igual ao divisor absoluto. E o int múltiplo vai sempre iniciar como 1. Tá? Então, o auxiliar aqui vai receber o nosso divisor e o nosso múltiplo vai iniciar como 1, como eu citei anteriormente. Então, aqui a gente vai fazer um outro while. Tá? Qual que vai ser a condição? Se o auxiliar subtração for menor do que o dividendo, continua a fazer. Só que nesse caso aqui vai ser o auxiliar subtração com o auxiliar subtração. Ou seja, duas vezes auxiliar subtração. Para a gente ver se o loop atual vai dar problema ou não. Tá? Então, auxiliar subtração mais auxiliar subtração for menor do que o nosso dividendo. Se ele for, então, a gente vai fazer aqui a nossa soma. Então, o auxiliar subtração vai receber ele mesmo, duas vezes, né? E a mesma coisa para o nosso múltiplo. Então, vai ser múltiplo mais igual, múltiplo aqui, certo? E depois desse while, a gente vai fazer a contagem que eu citei anteriormente. Então, aqui o dividendo ele vai receber a subtração do nosso auxiliar, né? Subtração. E o nosso contador vai receber a soma, o que seria múltiplo, certo? E a gente simplesmente retorna o nosso número, só que a gente vai ter que ver se ele vai ser negativo ou positivo. Então, se ele for negativo aqui, que é o nosso booleano que criamos anteriormente, se ele for negativo, então vai ser o nosso contador no negativo. Coloquei um A mais aqui. Se não, vai ser o nosso contador normal. Então vamos executar aqui. E aqui eu escrevi algo errado, é divisor, divisor. Vamos executar aqui e foi.